Você achou que era só fazer o tratamento de FIV e rapidamente você engravidaria e teria o bebê no colo? Pois é, eu também pensava dessa forma. E no vídeo de hoje eu quero te mostrar a realidade e os bastidores do que realmente acontece quando nós entramos nesse mundo, nesse processo de FIV. Eu sou Ana Huang, médica acupunturista especialista no tratamento da fertilidade através das práticas da medicina chinesa. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, clica aqui embaixo para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Bom, vou contar um pouco da minha experiência lá atrás, quando eu tinha 32 anos de idade e entrei nesse mundo de dificuldade para engravidar, baixa reserva ovariana, e eu desconhecia tudo que estava nesse ambiente, vamos chamar nesse ecossistema de infertilidade. Eu não sabia quais eram as práticas que eu deveria fazer, como eu poderia melhorar o meu corpo, como eu deveria me preparar, e nenhum médico, obviamente, me falou isso no início. Eu tive que passar pelos meus tratamentos, que no início foram difíceis e eu tive alguns resultados negativos e, portanto, eu tive que me mexer, eu tive que pesquisar e descobrir que sim, existiam práticas, existiam cuidados que são essenciais quando o assunto é fertilidade, e essas práticas envolvem o casal, não é só a parte da mulher. Obviamente que, vamos ser honestas, a gente acaba fazendo muito mais do que os homens, mas quando o cuidado é integrado, o resultado ele vem muito mais rápido. E eu achava que sim, FIV era sinônimo de bebê no colo. Eu não entendia que o processo contava com muitas etapas, desde a fase da estimulação ovariana, quando a gente aplica aquelas injeções para estimular o crescimento dos folículos. Depois a gente tem a coleta de óvulos. Essa fase da estimulação ovariana, ela dura em média de 12 a 14 dias. Aí o médico faz a coleta, a retirada, a extração desses óvulos. Esse é um procedimento cirúrgico realizado sob anestesia, que é a sedação, uma anestesia leve e que tem a duração do procedimento. Eu sou anestesista, então já fui também anestesista de pacientes que fizeram algumas coletas de óvulos. Esses óvulos são fertilizados com os espermatozoides e então existe a formação do embrião, que vai passar pelas etapas seguintes de desenvolvimento embrionário. E esses embriões, eles são acompanhados dentro do laboratório até o 5º dia de desenvolvimento. Então, por exemplo, se eu fiz a coleta de óvulos hoje, na quarta-feira, amanhã, quinta-feira, é o D1, sexta-feira é o D2, sábado é o D3, domingo é o D4 e segunda é o D5. No dia 5 de desenvolvimento, esse embrião ele alcança o estágio de blastocisto e pode ou não ser enviado para a biópsia. Normalmente, as transferências elas são realizadas em ciclos menstruais seguintes, depois dessa fase de coleta. Então, a mulher vai menstruar e ela pode iniciar o próximo ciclo, por exemplo, se o médico liberar, se estiver tudo bem com a parte dos exames, essa mulher pode iniciar o preparo do endométrio no ciclo seguinte. Mas a melhor data é sempre definida pelo médico e também pela paciente, disponibilidade de agenda e inúmeros outros fatores que também podem influenciar essa decisão. Então essa é uma visão geral, FIV não é rápido, então você não vai chegar em um ciclo menstrual e você vai engravidar imediatamente, não. Existem todos esses processos que acontecem ao longo do tratamento. Um outro ponto interessante que devemos lembrar é que em cada uma dessas etapas nós podemos ter algumas dificuldades. Por exemplo, na fase do preparo do endométrio, depois que os embriões são congelados, a mulher pode iniciar o preparo do endométrio e esse endométrio precisa alcançar uma certa espessura, uma certa morfologia. E se o endométrio da paciente, que o médico vai avaliar através de exame de ultrassonografia, se ele não estiver nessas condições ideais, essa transferência pode não ser realizada nesse ciclo. Então, um dos conselhos que eu dou para as minhas pacientes e amigas e pessoas que eu amo que vão fazer esse tratamento é o seguinte: não coloque datas, não coloque prazos na sua mente, porque se não acontecer naquela data que você colocou na sua mente, parece que não deu certo, quando na verdade é só o processo de FIV acontecendo. Um processo com inúmeras imprevisibilidades, com inúmeras datas que podem ser adiadas, mesmo que o médico faça a programação. Se estiver alguma coisa fora do lugar, ele vai adiar, ele vai cancelar esse ciclo, e isso é muito bom porque imagina que você está diante de um tratamento muito difícil, muito complexo. Se tem alguma coisa fora do lugar, é melhor que esse problema seja resolvido de forma prévia para então você seguir para a etapa seguinte. E depois que há a transferência do embrião, existe um delay, um tempo de 9 a 12 dias em que nós ficamos somente aguardando o resultado do beta-HCG. E algumas pessoas falam assim, algumas pacientes, eu vou tirar férias, porque aí eu fico tranquila e não me estresso com nada. Mas aí esse período parece que ele aumenta. E se você está trabalhando, você sente que talvez possa passar mais rápido, então não tem certo e errado, você não precisa necessariamente tirar férias, você não precisa ficar em repouso, tudo isso é muito discutido, mas a verdade é que depois desses 9 dias a gente tem o teste de gravidez que vai mostrar se essa transferência deu certo ou não. E o que eu acho injusto, agora minha opinião pessoal, é que o tratamento de FIV é assim, é como bater pênaltis numa final de Copa do Mundo.
ou você ganha ou você perde, não tem meio termo. A gente não fica feliz com o segundo lugar. Ah, porque implantou, a gente teve um beta positivo, mas depois esse beta, ele regrediu. Não é legal. Ou o beta foi negativo, também não é legal. Só ficamos felizes quando o resultado final é positivo, quando a gente tem um beta bem alto e evolutivo. Mas antes de fazer a FIV, eu não sabia dessas etapas. Eu achei que era só pagar a FIV e depois sairia com o meu bebê. Então eu quero trazer nesse vídeo um pouco mais de conscientização em relação às etapas, mas também em relação ao prazo, que ele pode variar. Tem algumas mulheres que conseguem fazer um ciclo de FIV em 1 mês, 2 meses, e algumas levam mais de anos para concluir o mesmo ciclo. E isso tudo é normal, depende de todas essas variações que podem acontecer nessas diferentes etapas. O mais importante é que você se prepare, que você tenha consciência de que você não controla esses diferentes prazos, mas sim, você pode fazer uma coisa muito importante, que é preparar o seu corpo para obter o melhor resultado possível. Eu costumo dizer que FIV é um tratamento que a gente quer fazer uma única vez, tanto a coleta como a transferência, mas se por acaso você tiver que fazer alguma outra etapa por algumas vezes, faça sempre algo diferente na etapa seguinte, faça sempre algo melhor para que você também mude esse resultado. Então, não tem problema se você tiver que fazer um tratamento, pense sempre no que você tem para agradecer em relação a, poxa, eu tenho condições de fazer esse tratamento, eu tenho essa oportunidade, eu estou em uma clínica boa, então agarre essa oportunidade e faça o seu melhor para que você passe o menor tempo possível dentro desse tratamento e no final, eu tenho certeza que a recompensa vai valer a pena. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo. Beijo grande!